Olá a todos, bem-vindo nas aulas de astrobiologia. Essa aula de hoje será um pouco mais astro do que bio, né? Como eu costumo dividir as nossas aulas. E apesar que ela tem todo a ver com a vida. A gente vai hoje ver como, na verdade, os arredores cósmicos podem influenciar a vida e sua evolução aqui na Terra. Então, primeiro, eu queria perguntar: alguém sabe quantos movimentos a própria Terra tem em relação, assim, de algumas coordenadas fixas no universo? Tem mais do que 20 movimentos. Aqui nesse slide eu listei os movimentos que eu acho crucial para entender a tal chamado condicionamento cósmico da vida na Terra, né? Então, podemos ver que a Terra roda em volta do seu eixo, né? Todo mundo já conhece. E também que a Terra orbita o Sol, né? Com período de 1 ano, né? Esse também todo mundo já sabe. Mas não sei se todo mundo sabe que a Terra tem precessões, não uma, pelo menos 2. Então, a precessão axial é um tipo de cambaleamento assim do eixo, né, provocado por forças gravitacionais, e tem também uma precessão absidal, como a gente vai ver nos próximos slides, né, que é movimento da própria órbita da Terra. Terra também sofre tal chamadas nutações. Nutações, como a gente pode ver assim na figura em cima, no centro do slide, né, são aquelas ondulações que o eixo da Terra faz além do movimento de precessão. Essas ondulações são provocadas por interação gravitacional com a Lua, né, porque a gente sabe que a Lua também tem massa, então centro de massa desse sistema de 2 corpos, Terra-Lua, não é exatamente no centro da Terra. Então, essa interação também provoca que a Terra, de fato, faz essa órbita assim com certas ondulações. Além disso, o Sol, com todos os planetas, né, incluindo a Terra, orbita ainda o centro galáctico, né? Então esse é mais um movimento. E a órbita do Sol, né, tem sua excentricidade, aí tem ainda, ela não é de fato uma elipse, né, mas a elipse está modificada porque na verdade o Sol sobe e desce assim atravessando o plano galáctico, e ainda não é numa reta, né, mas é num tipo de hélice, tá? Que a gente poderia chamar de nutação da órbita solar, né? Então, e ainda as estrelas se movimentam na galáxia assim, tem perfil de velocidade diferente do que perfil de velocidade da rotação dos braços da nossa galáxia, que é tipo espiral, né? Então esse também vai influenciar a vida na Terra. Então vamos ver algum condicionamento cósmico provocado por esses movimentos, tá? Então, nosso eixo, né, o eixo da Terra é inclinado àqueles 22, 23 graus, né?
esse ninguém sabe porque o eixo da Terra inclinado. Tem teorias que de fato aquela colisão com Theia poderia provocar essa inclinação da rotação. Tem várias outras, né? Mas a inclinação axial do eixo, sim, da Terra faz muita assim coisa com a vida, né? Primeiro, ela permite que tem estações e que quando a Terra está orbitando o Sol, né, então metade do tempo é mais aquecida parte sul, o hemisfério sul, e parte do tempo é aquecido mais hemisfério norte, né? Então esse de fato já tem uma influência que a Terra assim, não tem gradiente muito íngreme entre os polos e Equador, né? Porque ciclicamente está sendo aquecida nos polos. Então, o que é importante é que a Lua, de fato, exerce uma influência nessa inclinação. Ela estabiliza essa inclinação axial do planeta. Porque ela é relativamente grande, né? Praticamente maior proporção de massas de uma Lua por massa do planeta que a Lua orbita, né? Desconsiderando Plutão, porque Plutão é planeta anão. Então, essa massa grande, ela tem influência, né? Assim, a Terra não é exatamente esfera, ela é um pouco achatada, assim, nos polos, né? E no modo que de fato o Equador tem uns 40 quilômetros mais do que se a gente medir assim, circunferência atravessando os polos, né? Então a Lua orbitando o nosso planeta, que tem também uma inclinação da eclíptica dela, assim, em 5 graus e um pouco. Então, de fato, a Lua orbitando a Terra com essa massa dela, ela faz com que o eixo, a inclinação axial do eixo da Terra fica com mudanças muito pequenas, né? Então, é mais ou menos 1,5 graus, assim, fora da média. Então, esse é muito beneficiário, assim, para a vida na Terra, porque já que não se inclina muito, assim, não muda inclinação, então esse leva a fato que o clima na Terra é relativamente estável, né? Que é justamente que a vida precisa. Só que eu não sei se vocês sabem que a Lua se afasta da Terra. É mais ou menos 3,8 centímetros por ano, né? Então, significa que a influência com o tempo, a influência da massa da Lua na estabilidade dessa inclinação axial da Terra vai diminuir, né? A Lua nasceu mais ou menos 40 mil, alguém fala até só 25 mil quilômetros distante da Terra. Então, naquele tempo, sim, a influência era muito grave, né? Agora já é 10 vezes mais longe, então a influência na estabilidade da inclinação axial do planeta já é menor. Em mais ou menos 1,5 bilhão de anos, fato a Lua se afasta tanto, né, que a inclinação poderia ter assim, mudanças maiores, né, entre 22 e 38 graus.
que vai piorar assim o clima na Terra. Aí daqui a 2 bilhões de anos poderia ter assim a mudança da inclinação axial da Terra poderia mudar de 27 para 60 graus, que é muito grave. Então esse de fato vai provocar que o clima vai ser mais violento, né? Que é assim, tempestades vão ser mais pronunciadas, pode provocar algumas épocas de gelo mais severas, né? Ou secas e tal. Então a Terra tem uma sorte muito grande que tem lua desse tamanho, né? Que até agora estabilizou bastante assim o eixo, mantendo as condições para vida bem estáveis, né? Alguém poderia perguntar, então, um dia a Lua vai fugir? Na verdade não vai. Ela vai se afastar? Sim, vocês sabem, a Lua é acoplada pelo maré com a Terra, né? Esse é um processo quando as órbitas dos dois corpos celestes se ajustam, né? De fato, o afastamento da Lua é provocado assim pela frição da água, assim que sobe e desce pelos marés, né? Que é de fato puxada pela gravitação da Lua. Então, a frição faz com que a Terra diminua a rotação e essa perda de energia é refletida no afastamento da Lua. Então, essa perda vai continuar até a Terra vai diminuir a rotação para aqueles 28 ou talvez um pouco mais dias, né? Porque como a Lua vai se afastar, também vai aumentar dias necessários para ela orbitar a Terra. Então ela vai ficar longe, mas vai orbitar a Terra e no final acontece que os dois corpos celestes, tanto a Lua como a Terra, vão ficar acoplados pelo maré. Aí a Lua para de se afastar porque não tem da onde, não tem mais como perder energia, né? Porque se a Terra vai ficar com a mesma face para a Lua, como a Lua tem já a mesma face exposta para a Terra, né? Então o sistema chega a um tipo de equilíbrio dinâmico, né? E não vai mudar mais nada. Então, nesse tempo, se a gente ainda vai ficar aqui, né? Então a gente, quem vai viver assim no lado que está exposto à Lua, então vai ver a Lua todo dia. E quem vai viver no outro lado nem vai saber que a Lua existe, tá? Mas nesse caso também assim o cambaleamento assim da inclinação axial do planeta vai ser muito pior, né? Que vai provocar essas mudanças mais bruscas, mais brutais no clima. Então, a inclinação axial do planeta, assim, aqui tem um slide que mostra assim, a diferença, por exemplo, da inclinação axial do planeta entre Terra e Marte, né? Sobre a Terra falamos agora, né? A inclinação é 23 graus, a mudança assim com o tempo, assim, não é mais do que, sei lá, em algum intervalo de 3 graus. Se a gente olha o Marte, que infelizmente não tem a Lua suficientemente grande para estabilizar, de fato, a inclinação axial dele, né? Então, o eixo muda, assim, o ângulo mais ou menos 10 graus da média, né? Que é praticamente parecida com Terra, também é 24%, 24 graus. Então, o Marte,
assim, tem mudanças na inclinação muito maior. Aí, se vocês lembram, quando a gente falou sobre a Marte, eu falei que no Marte existem aquelas tempestades de poeira que podem abranger, sim, metade ou até planeta todo e durar meses, né? Ou dias pelo menos. Então esse é provocado por causa da instabilidade da inclinação axial do Marte, né? Por outro lado, essa inclinação, que também é 24 graus, permite que até o Marte tem as estações, né? Que é assim, a diferença entre temperaturas nos polos e no Equador não é tão brutal. A gente vai ver que também a órbita de Marte é bem mais excêntrica do que da Terra. A Terra tem menos do que 1%, a Marte tem 9% a diferença, que também provoca algumas mudanças na possibilidade de vida no Marte. Tá? Então, a órbita também precisa ser estabilizada, né? Terra se formou por colisões, né, de planetesimais. Então, naquela época, provavelmente, assim, a excentricidade da órbita da Terra era muito maior e mudava com o tempo. Depois de colisões, mudou sempre, né? Só que quando tinha já menos e menos planetesimais, porque já colidiram praticamente todo mundo em algum tipo de planeta, ou foi destroçado, né? Então, a órbita da Terra foi provavelmente estabilizada por ação gravitacional, sim, dos outros planetas. De longe, maior influência foi do Júpiter e Saturno, né? Também, assim como a Terra estava limpando seu caminho na órbita, né? Então esse arrasto também, de fato, funcionou como um efeito estabilizante da órbita, tá? Então ela não ficou mudando muito e também a excentricidade ficou pequena, né? Então esse é importante para a vida na Terra, porque excentricidade grande significa que algum tempo a Terra receberia muito mais luminosidade do Sol do que meio ano depois, né? Se a órbita ficar muito excêntrica, que provocaria de novo mudanças bruscas no clima da Terra, né? Que poderia levar a assim, secas, ou ciclos de secas e congelamentos parciais ou globais da Terra, né? Então, essa é uma coisa importante. Essa estabilização da órbita provavelmente assim provocou que a gente fala que de fato a Terra tinha começo, fala-se, fase bem quente, não é tão quente, mas assim bem mais do que agora, né? Durou os primeiros 2 bilhões de anos, né? Enquanto os outros 2 bilhões de anos ficou bem mais assim ameno, né? Então esse deveria ter tudo a ver com a estabilização da órbita da Terra. Falando nisso, na situação de hoje, a excentricidade tem alguns ciclos, né? Então, esses ciclos são nomeados pelo descobridor, né, Milankovitch, que descreveu esse movimento cíclico assim da excentricidade, né? Que
assim, algum tempo a Terra tem órbita menos excêntrica e depois muda para mais excêntrica. Então, ele mostrou que existem ciclos de 100 mil anos e de 400 mil anos. Então, tem várias influências que fazem isso, né? Já que tem dois tipos de ciclos. A minha esquerda tem uma imagem pequena, que se vocês não conseguem ver, depois no PDF vocês podem aumentar um pouco. Então a gente pode ver que tem aquela curva preta é mudança de excentricidade da Terra, né? Então a gente pode ver que já foi bem mais excêntrica, depois ficou bem mais para circular e agora está virando mais e mais excêntrica de novo, tá? Então, como eu já falei, o aumento de excentricidade normalmente leva a aumento de mudanças climáticas, né? Então, tipo de probabilidade de algumas eras de gelo ou algumas secas, ou você pode provocar também extinção em massa, né? Que com certeza vai ter grave impacto assim na possibilidades assim, da seleção natural, então também na evolução das espécies, né? Então, esse é que a Terra de fato também muda assim, o jeito como ela orbita o Sol. Na próxima, a gente pode ver que existe ainda, assim, já que tem uma certa excentricidade, então a órbita da Terra é uma elipse. Quase circular, mas ainda é elipse. Só que a elipse também orbita o Sol. Significa a órbita está orbitando o Sol, né? Então, existe um ciclo de 112 mil anos que a órbita assim volta na mesma posição, assim comparando com estrelas fixas no céu, né, como Aldebaran, por exemplo, né? Então, esse também vai mudar a influência, assim, as influências de planetas do nosso sistema solar à Terra, né? Então esse é outro movimento da Terra que pode influenciar a vida na Terra. Além disso, o próprio eixo, assim, por forças gravitacionais, assim cambaleia, né? Uma volta assim do eixo para a mesma posição é por volta de 21 mil anos, né? Acho que também às vezes se chama de ano de Platão, né? O eixo, assim, se a gente tiver onde aponta Polo Norte, né? Então ela varia entre a estrela polar e a Vega. Então, por isso, assim, se fala que, sei lá, os antigos navegadores estavam usando Vega como orientação, porque era mais próxima do norte do que a estrela polar. A estrela polar já foi no norte, agora se vocês vão medir assim, como as estrelas orbitam assim, pelo céu, né? Então vocês vão ver que até a estrela polar já está fazendo um pequeno círculozinho. Então ela já não é exatamente no norte. Esse movimento vai fazer que vai mudar de fato os tempos quando o hemisfério sul ou norte será mais aquecido ou menos, né? Então esse leva a assim, mudanças periódicas assim, no clima e temperatura, né? Que pode ser que assim,
sei lá, milhares de anos, assim, o hemisfério do norte é mais aquecido do que do sul. Aí depois, na segunda metade desse ciclo, será hemisfério sul que será mais aquecido, né? Então esse vai mudar muito, assim, os ventos alísios e assim, condições gerais para clima. Temos que pensar que na situação de hoje, né, os continentes, assim, maioria da terra seca é no hemisfério norte, né? Então esse movimento periódico não vai ser pronunciado assim no mesmo jeito para o norte e para sul, porque cada parte reflete a luz solar do modo diferente. O albedo de água é menor do que da terra, né? Então, esse pode fazer algumas mudanças climáticas ao longo prazo. Então, a gente se explicou como que é, assim, dentro do nosso sistema solar, né? Só que nosso sistema solar se ainda movimenta em torno, assim, do centro galáctico, né? O Sol dá uma volta, assim, na galáxia em mais ou menos 250 milhões de anos. Então, o lugar onde está hoje, né? Então, a última vez que estava no mesmo lugar era a época que, de fato, começavam os dinossauros, né? A gente tem que pensar que a órbita do Sol é também excêntrica, né? Então, pode acontecer que o Sol se aproxima ou afasta, assim, do centro galáctico, onde tem um monte de estrelas, que a luminosidade pode ser maior e pode ter também maior perigo, assim, de explodir uma supernova, né? Então, quando está mais perto do centro galáctico, então a época é um pouco mais perigosa do que se for mais afastada. O Sol, na verdade, não orbita, como eu já mencionei bem no comecinho, não é órbita circular, nem é assim elíptica, assim, plana, né? O Sol assim, atravessa plano galáctico num tipo de hélice, né? Hélice, assim, que se aproxima e afasta do centro galáctico e ainda, assim, se afasta para um lado do plano galáctico, depois volta, atravessa o plano galáctico e se afasta por outro lado, né? E assim, nesses ciclos. Esse, obviamente, pode ter algum efeito, sim, na temperatura e clima do planeta, né? Aqui do meu lado tem figura de um filme que eu não vou aqui apresentar, porque na outra vez que eu apresentei, aí já tinha uma notificação que é sobre direitos autoriais. Então vocês podem ver esse vídeo ou no YouTube, né? Ou do YouTube eu baixei para repositório, né? Então vocês podem ver esse vídeo. Aqui eu tenho só tirado uma foto, né, que mostra que hoje, de fato, o nosso sistema solar já atravessou, sim, o plano galáctico e agora, de fato, está se afastando em ângulo de 60 graus do plano galáctico, né? Então essa é a situação de hoje. Então, para alguns milhões de anos, parece que a gente está a salvo, né? Tá? Então, essa proximidade ou afastamento do Sol e sistema solar inteiro do plano galáctico pode ter também efeito
assim, na atividade solar, né? Então, se tiver muitas manchas ou menos manchas, assim, no período de atividade alta, né? Então, esse pode ser também afetado por esse modo helical, como o nosso sistema solar orbita centro galáctico junto com o Sol, né? Sim, nosso Sol tem uma sorte porque é aqueles 30 megaparsecs assim, distante do bojo, ou seja, do centro galáctico, né? Então, por que tem sorte? Porque a nossa galáxia é uma galáxia espiral, então tem braços, né? Braços têm concentração estelar bem maior do que aqueles vãos entre os braços. Nós estamos agora, de fato, num lado de um braço, né? Praticamente quase no vão, né? Então, esse é bom, porque assim a concentração estelar não é tão alta como poderia ser, que significa que também a probabilidade que alguma estrela passa por perto do nosso sistema solar é menor, né? Aumentando assim a chance que a gente sobrevive assim com maior tempo, né? Porque se passar uma estrela por perto, ela vai perturbar muito as órbitas assim dos planetas, que se os planetas não fossem ejetados do nosso sistema solar, então eles vão ficar nas órbitas bem mais excêntricas, né? Que a gente já mencionou que pode levar a mudanças bruscas no clima, né? Outra sorte é a distância, de fato, do centro galáctico, né? Então, por quê? Porque assim, os braços não têm movimento, o perfil de velocidades do movimento não é igual ao perfil de velocidades das estrelas, assim, com distância do centro galáctico. Cada assim, braços se movimentam assim num jeito diferente do que as estrelas. Então, se vocês podem ver na Wikipédia, existe um filmezinho, e também eu acho que coloquei esse filmezinho, o vídeo curto, assim, no repositório, que vocês podem ver que, na verdade, os braços, como eles se movimentam na velocidade diferente do que as estrelas. Então, as estrelas, de fato, entram e saem dos braços, né? Então, assim, acontece que a concentração estelar em volta de uma estrela com sistema planetário muda, né? Só que existe um tal chamado raio de corrotação, né? Se os perfis são diferentes, mas eles têm um ponto em comum, né? Onde de fato as estrelas e os braços têm, pelo perfil, eles se encontram, aí tem movimento praticamente igual, né? Aí nosso Sol é justamente assim pertinho desse raio de corrotação. Então, não é que ele não entra ou não sai dos braços, mas esse processo é super lento, né? Já que os braços se movimentam praticamente na mesma velocidade como o Sol orbita a galáxia. Então, esse também contribui para uma estabilização das condições na Terra e, assim, condições propícias para a vida, né? Porque são mais estáveis, tá? Se falar como as estrelas orbitam assim a galáxia, né? Então tem pelo menos 3 tipos de movimentos, tá? Então no bojo
As estrelas têm órbitas mais circulares, mas a inclinação orbital em relação do plano galáctico é muito maior do que o resto, né? No plano galáctico, né, incluindo o Sol, então as estrelas orbitam, aqui tem assim aquela órbita atravessando, né, essas órbitas que são mostradas em amarelo. Então tenho já mencionado aquela subida e descida, ou seja, atravessando o plano galáctico para cima, para baixo. Só que ainda não está colocado que ainda é aproximação, afastamento que leva à produção daquela hélice. E por fim tem as estrelas assim do halo, né, que é aquela parte mais afastada da galáxia, e essas estrelas orbitam assim com inclinação variada, né? Assim como a gente pode ver nessas órbitas em verde. Na verdade, eu li também que existem, assim, no plano galáctico, existe também estrelas que orbitam seguindo os braços, né? Que a estrela, na verdade, assim, ela se afasta do centro, assim, seguindo o braço, aí depois volta, assim, então a órbita é bem mais excêntrica, com ainda aquela precisão orbital, né, como eu já expliquei para a Terra, então esse também vale para essas estrelas. Então, esses movimentos todos, né, a gente pode pensar que esse pode ter influência na vida da Terra, porque elas dirigem assim as probabilidades se uma estrela fica perigosamente perto do nosso sistema solar ou não, mudando totalmente as condições da vida na Terra. Bem, vamos voltar assim da galáxia assim para outros eventos que poderiam condicionar a vida, que são mais próximos, né? Então, vamos falar sobre asteroides e estrelas, ou seja, corpos celestes e estrelas que são potencialmente perigosos, né? Então, vocês sabem que os planetas grandes, né, como Júpiter e um pouquinho também o Saturno, né, às vezes são chamados de protetores ou irmão grande assim da Terra, né, porque eles com sua massa eles podem desviar assim, o caminho de um asteroide, né, que ruma para dentro do sistema solar. Então, se ficar perto do Júpiter, então ela pode ser assim desviado ou capturado pelo Júpiter, né? Então, esse que se fala que ele protege a Terra, mas na verdade essa faca é de dois gumes, né? Porque do mesmo jeito o Júpiter pode até acelerar por aquele efeito Stirling um asteroide e direcionar para a Terra, né? Então ele não é tão bonzinho assim, né? Tem que lembrar que existem essas duas possibilidades. A gente sabe que quando se formava ou acabava de se formar o sistema solar, então tinha aquele bombardeamento maciço tardio na Terra, né? Esse foi causado por ajuste das órbitas do Júpiter e Saturno, né? Que perturbaram assim o sistema de asteroides, tanto assim aquele cinturão, no cinturão de asteroides como no cinturão de Kuiper, né? Porque eles ejetaram os planetas Urano, Netuno para mais longe, que perturbaram por si só o cinturão de Kuiper, né? O Saturno também se afastava, enquanto
o Júpiter se aproximava do Sol, né? Os dois também poderiam perturbar. Por isso tinha aquele bombardeamento maciço tardio, né? Que poderia, de fato, esterilizar várias vezes as tentativas da vida se desenvolver, tá? Aqui do meu lado a gente pode ver que o Júpiter capturou acho que foi aquele cometa, né, que eu não sempre esqueço como ele se chama, Schumacher-Levy 9, né, que de fato provocou esses buracos enormes no Júpiter, né? Então essa figura mostra como o Júpiter pode proteger a Terra, né? Mas falei, é uma faca de dois gumes, tá? Então os asteroides, sim, a possível colisão da Terra dependem, assim, da interação gravitacional entre os cinturões e os planetas. Hoje em dia, como já está tudo estabilizado, né? Então a frequência de possível colisão de um asteroide com a Terra já é mínima, né? Apesar que ainda não é evitável, né? Se a gente vê o efeito dos asteroides na Terra, então eu mencionaria duas extinções em massa, né? A gente já tocou esse tema quando eu falei sobre os asteroides e quando eu falei sobre a origem e evolução da vida, né? A maioria das pessoas tem noção que, de fato, que os dinossauros eram extintos junto com 75% das outras espécies, né? Por causa de queda de um bólido, ou seja, asteroide, que na maioria dos casos se estima que tinha 11 quilômetros de diâmetro e caiu naquela região do Yucatán, como a gente pode ver ilustrado em cima de mim, né? Assim, ó, a visão artística assim do impacto, e debaixo dela assim, o mapa geológico da região do Yucatán, né? Onde até hoje pode ser visto assim o resto do impacto, mesmo que já o Sol deu uma boa parte, um terço de órbita em volta da galáxia. E as placas tectônicas já se movimentaram bem, né? Porque se vocês lembram, 65 mil milhões de anos atrás, a Índia estava quase junto com Madagascar, aí estava muito diferente, né? Ainda tinha a Pangeia, né, que estava se dividindo em Laurásia, né, e outro supercontinente. Só que eu queria chamar a atenção que existia também aquela extinção de massa, assim, maior de todas, aqueles 250 milhões de anos atrás, né? Que foi antes dos dinossauros, né? Que praticamente 97% da vida foi extinta, né? Aquela extinção permiana, aquela KT, que às vezes se fala. Então, fala-se que foi uma atividade na Sibéria, né? Que se a gente vê o mapa da Terra na parte superior, né, dessa figura, então à direita lá no norte, à direita tem uma terra, né, que contém a Sibéria de hoje, né? Então lá tinha uma atividade vulcânica que durava milhares de anos, assim é falado. Só que esse poderia ser provocado assim por algum outro bólido que caiu no outro lado da Terra, assim, no hemisfério sul, né, perto assim,
mais para a esquerda, né? Se a gente vê, então na figura, só que 250 milhões de anos, as placas tectônicas provavelmente já esconderam aquela cratera, porque até agora não foi achada. Por que eu estou falando disso? Porque, assim, quando caiu aquele bólido que acabou com os dinossauros, né? Então, se a gente vê, então, Índia foi justamente no lado oposto, assim, da Península Yucatán naquele tempo. Então, e até hoje na Índia podemos achar templos inteiros que estão, de fato, esculpidos nas camadas grossas de lava que foi assim, que apareceu na mesma época, né? Então, as ondas sísmicas que provocadas por aquele impacto no Yucatán, então contornaram a Terra inteira e no outro lado, de fato, resultaram em uma atividade vulcânica, né? Então, eu estou falando que existe hipótese que aquela extinção de massa maior das todas, que é 250 milhões de anos atrás, então aquela atividade na Sibéria poderia ser também feita a partir de ondas sísmicas de um bólido que caiu assim no hemisfério sul, no outro lado da Terra. Esse também tem assim apoio que se a gente observa Mercúrio, então ela tem lá aquela bacia Caloris, né, que tem praticamente 2.000 quilômetros assim, de diâmetro. E esse relembra um gigante impacto assim no Mercúrio, né? E o que aconteceu lá, Mercúrio é bem menor, né? Então lá, na verdade, se vocês olham no outro lado do planeta, então cresceram montanhas altas, né? Como as ondas sísmicas contornaram o Mercúrio, então se encontraram todo mundo assim no outro lado e fez assim esse crescimento de montanhas. A Terra é bem maior, então não aconteceu exatamente isso, mas provocou sim a atividade vulcânica, né? Porque perturbou o sistema assim do manto inteiro, né? Então essa é também possibilidade como os asteroides de fato mudam as possibilidades da vida, né? Porque num lado elas provocam extinção em massa, né? Que é um teste assim, muito severo, evolutivo, né? Tipo gargalho, né? Ou como se chamava no EDVT, fluxo gênico, né? Então, não fluxo gênico, deriva genética, né? Então, esse pode influenciar muito assim, a evolução, porque algumas espécies somem, mas, por outro lado, se não tiver aquele bólido, né, não estaríamos provavelmente aqui, porque os dinossauros estão liderando o ambiente, deixando os mamíferos que já existiam, mas assim no formato bem pequeno, vivendo assim sob a terra, né, porque não tinham chance, não tinha niché. Quando os dinossauros grandes sumiram, né, então sobreviveram só os pequenos, que hoje em dia são aves, só que esses não assim, perturbaram mais assim, a evolução dos mamíferos. Então, hoje em dia tem aqui Homo sapiens, né? Aí, se não tivesse impacto, quem sabe que aqui seria alguma civilização de algum tipo de Homo saurus, né? Então, esses asteroides, né? Sim, estão sendo assim estudados pela NASA e outras organizações, né? Sobre a NASA eu sei mais, né? Sim, a NASA via aquele laboratório da propulsão do jato, né? GPL. Então tem
tem também uma parte de vigilância dos objetos que poderiam, teoricamente, assim, atingir a Terra, né? Então, existem então chamados objetos próximos da Terra, né? A abreviação de Near Earth Objects, assim como NEO. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que eu peguei da página deles. Assim, o link está do lado esquerdo dessa figurinha, que mostra como são descobertos mais e mais objetos próximos da Terra, né? Então, hoje são mais do que 22 mil asteroides e são conhecidas 110 cometas que podem ficar próximos da Terra, né? Então, em total, está chegando 23 mil objetos, né, que são definidos, sim, que deveriam ficar menos do que 1,3 unidades astronômicas da Terra. Aí deveria ter, acho que um diâmetro maior do que 140 metros, né? Então, à direita, em cima de mim, né, tem um mapa que eu peguei, acho que da Wikipédia, né, dos objetos que são potencialmente perigosos, desses objetos próximos da Terra, né, que tem um certo potencial que poderiam colidir com a Terra. Não são poucos, né? Estima-se que tem... eu já esqueci. Assim, por volta de 2.000 objetos, né, que tem mais do que 100 metros, né, que poderia ser perigosos, assim, que tem trajetória já estudada e que um dia poderia coincidir, assim, com a Terra, né? Então, tem proposta, né, assim, pela NASA, que de fato fala que cada 100 anos a Terra tem probabilidade de ter colisão com algum objeto que tem 50 metros em diâmetro. Esse é mais ou menos o tamanho, assim, provoca um tamanho de cratera, assim, mais ou menos aquele que a gente vê lá no Arizona, que é muitas vezes, assim, dado como exemplo de uma cratera, assim, ainda visível na Terra, né? Lá o objeto era um pouco menor do que 50 metros, mas aquela cratera tem, acho que 2,5 km em diâmetro. Então, esse pode provocar, assim, um desastre local, né? Assim, em volta de alguns milhares de quilômetros, por causa daquela onda de choque, por temperatura alta, por aquela chuva de fogo, né? Ou seja, dos pedaços derretidos da Terra que subiram na atmosfera, depois descem de volta, e também pela aquela nuvem, assim, de poeira que vai cobrir o Sol e até ser desfeita, né? Então, você pode ter uma grave influência local, né? Os objetos de mais ou menos 100 metros já tem 100 vezes menos, assim, probabilidade que caem na Terra, né? Mas esse poderia ser já, assim, um desastre, assim, quase global, né? Que deveria atingir pelo menos metade, assim, da Terra. A gente precisa pensar que aquela poeira que sobe, assim, centenas de quilômetros, assim, até
a termosfera ou mesosfera, onde de fato não tem muito movimento de massas da atmosfera, né? Então fica, né? Ela não vai ser desfeita por ventos por um bom tempo, tá? Um objeto de 1 quilômetro é cada 100 mil anos, então 10 vezes menos do que a probabilidade 10 vezes menor do que se tiver um objeto de 100 metros, né? Mas assim, significa que é menos provável, mas não diz que não acontece, né? A probabilidade tem esse para 10 mil anos, mas esse ou 100 mil anos, né? Mas significa que pode, com o tempo, a probabilidade sim que acontece realmente e aumenta, né? Porque ainda não aconteceu desde aquele bólido, né? Sim. Então a gente pode pensar que esses asteroides, né, ou cometas também, podem de fato influenciar a vida na Terra, tanto no modo negativo, porque pode extingir, sei lá, um número grande de espécies, pode mudar bastante o clima, pode até mudar a inclinação axial da Terra, né, que vai ter alguns efeitos permanentes, né? Mas por outro lado também pode fornecer um nicho novo para a vida se evoluir do outro jeito, mais avançado do que até agora, né? Então, além de asteroides, o próprio Sol, né, pode ser perigoso. Por quê? Porque ele tem aquelas manchas, né? Tem assim, o sistema dinâmico assim do Sol é bem complexo, né? Tem também assim as convecções, que sobe massa quente assim do núcleo para a superfície e depois esfria e volta, né? Então tem essas convecções que dependem, que como lá é na verdade plasma, né? Então esse complica muito o campo magnético do Sol, né? Que não é só polo sul e norte, né? Como também mas tem assim umas mudanças bastante pronunciadas assim nos locais, né? Que levam de fato à possibilidade que o plasma assim pode ser ejetado para fora do Sol, né? Então existem aquelas ejeções de massa coronal, né? Que sim, corona tem temperatura muito maior do que a superfície superfície. Aquela parte que é visível do Sol, né? Que é assim, a tal chamada superfície, né? Ela tem aqueles 5.500 graus, enquanto as massas coronais podem chegar a milhões de kelvins. Então, se alguma assim disturbância no campo magnético estiver assim grande demais, então a plasma pode seguir, porque é carregado, né? Então pode seguir esse campo assim desviado e pode até ser ejetado fora do Sol. Na verdade, se atingir a Terra, então vai fazer tal chamada tempestade solar, né? Então, felizmente acontece assim poucas vezes, né? Que é justamente a Terra está na mira dessa ejeção coronal, mas já aconteceu, né? Última vez, quando estava realmente na mira, era 1852 ou alguma coisa, acho que é essa data. Mas felizmente naquele tempo, de fato, a única coisa que a gente tinha da eletricidade era um telégrafo, né?
Mas assim, o serviço de telégrafo assim, foi derrubado, né? Porque essa massa, ela na verdade é tão forte que o campo magnético da Terra não consegue defletir, né? É do contrário, o campo magnético é defletido por essa tempestade solar. Naquele tempo, naqueles 1852, então as pessoas poderiam ver a Aurora Borealis até no Roma, né, que é praticamente não muito longe do Equador, por causa que é justamente a interação do campo magnético com essas partículas carregadas, sim, foi vencida a favor dessas partículas carregadas e o campo magnético foi defletido tanto que a Aurora Borealis chegou quase ao Equador. Imagina o que aconteceria hoje, né? Hoje a gente usa eletricidade por todo lado e alguns modos são praticamente ininterruptos, né? Se alguém tem operado cardioestimulador, né? Ou tem, sei lá, perna, mão, biônica ou alguma coisa, simplesmente não pode desligar, né? Porque assim morreria. Então, porém, quando chega essa tempestade solar, ela vai sobrecarregar o sistema, né? Qualquer sistema que não seja desligado. Pensam que, na verdade, em volta da Terra tem uma série de satélites que servem para GPS, para sinal do celular, para um monte de orientações. E esse, de fato, ou será destruído pela aquela tempestade solar, ou tem que ser desligado, né? Deixado desligado até a tempestade solar passar, né? Então eu quero ver as pessoas viciadas no celular que vão ficar dias ou até semanas sem celular. Problema ainda é que, sei lá, o sistema bancário e assim e outros, né, de saúde em alguns países, tá tudo na internet, né? Agora se fazem até teleoperações, né, que é, sei lá, o médico está numa cidade, a operação é feita pelo robô que está sendo controlado pelo esse médico à distância. Então esse também seria interrompido, né? Então essas ejeções de massa coronal, elas representam um perigo real, sim, para a vida na Terra, especialmente, sim, a partir da eletricidade, né? Então, por fim, tem também as outras estrelas que poderiam assim, afetar a vida na Terra, né? Desta vez eu não quero mencionar as estrelas que poderiam passar por perto e perturbar as órbitas, né? Mas queria chamar a atenção às supernovas, né? Supernova com distância menor do que 10.000 anos-luz produz raios gama com luminosidade que poderia, sim, acabar, de fato, com a vida no sistema solar, né? Converte nitrogênio em óxidos, né? Nitrogênio é bem inerte, mas esses raios gama, né, produzidos no eixo assim da explosão da supernova, são super fortes, né? Então, mesmo com tanta distância, poderia de fato provocar a oxidação do nitrogênio, que acabaria com o ozônio, e depois, se houver, poderia esterilizar a vida na Terra, né? Se for mais perto, é pior ainda, né? Sim, estrela com centenas de anos-luz, sim,
daqui se explode no modo que os raios atingem assim, o sistema solar. Eles poderiam, na verdade, acabar com o sistema solar inteiro, incluindo o Sol, evaporar tudo. Tá? Então, esse é. Só que realmente assim não tem muitas supernovas em nosso redor, né? Porque a maioria são no bojo galáctico, então a gente tem probabilidade de sobreviver. E tem mostrado que existem algumas centenas de anos-luz, algumas estrelas que são potencialmente perigosas, né? Então, por exemplo, supergigante vermelho Antares, né, que é 550 anos-luz daqui, tá? Então, ele, assim, tá aqui na figura no meio, assim, dessas três figuras. Então, a gente pode ver, Antares é aquela bola grande, né? A bola menor, que eu esqueci o que é, é alguma... acho que é Betelgeuse, também, mas esse não é super gigante, é só gigante vermelho. E lá em cima, aquele pontinho pequenininho é nosso Sol, né? Se a gente pensa, esse Antares é tão grande que de fato a superfície dele é do centro mais longe do que a órbita do Marte, assim, no nosso sistema solar, né? Então, supergigante é uma estrela que já está acabando assim, o hidrogênio como combustível na fusão nuclear, né? Então, é nos últimos estágios e vai precisar, assim, ou seja, sofrerá o colapso. Então, tomara que quando o Antares explode, então não seremos assim no eixo assim daquela explosão, né? Outro supergigante é o Betelgeuse, né? Aquela estrela vermelha que é no ombro do Orion. E ela está assim também a prestes de explodir, tá? Ela está aqui daqui assim uns 640 anos-luz, então não é tão longe. E na verdade, assim, os artigos recentes falam que ela pode entrar assim em supernova assim qualquer dia, tá? Então tomara que de novo o eixo assim onde vão se espalhar aqueles raios gama não vai coincidir com o sistema solar, né? Ainda tem esse hipergigante Rho de Cassiopeia, né, que é já bem mais longe, né, 8.000 anos-luz. Esse está aqui na figura à direita, né, do meu lado. Então, embaixo tem uma foto de anos 70, né, e em cima tem a foto assim mais recente, acho que é 1217. Então ela mudou a luminosidade, já está aumentando, né? Então, de novo, existe um perigo que ela explode, tá? Por fim, ou seja, à esquerda dessas três figuras, né? Então tem aquela famosa Eta Carinae, que já produziu alguns, como a gente se chamou, arrotos cósmicos, né? Então ela tem, assim, ela está prestes também de explodir por completo, né? Então, se fora algumas irregularidades, né? Ou algumas flutuações que fizeram essas duas bolas. Na verdade, dentro delas são duas menores, né? Então, já tem segunda vez que essa Eta Carinae está tentando explodir e ainda não deu, tá? Por fim, existe uma estrela tipo Wolf Raiff, né? Que é mais ou menos 1.000 anos-luz daqui, tá? Essa é uma estrela, esse tipo de estrela Wolf Raiff,
Então, é uma estrela que tem uma luminosidade meio estranha e no espectro normalmente nem aparecem muito as linhas de hidrogênio. Significa, é uma estrela que, de fato, já até nas camadas externas está fundindo hélio, porque o hidrogênio acabou. Muitas vezes dá para ver nas linhas espectrais assim, os elementos maiores, tipo nitrogênio ou oxigênio. Então a gente pode também pensar que essa estrela também está no fim da vida, também é um gigante. Tá? Então, esses são alguns exemplos sim, de estrelas que não estão muito longe da gente, que caso que aqueles raios gama ou partículas relativísticas que também são ejetadas, né, se atingem o sistema solar ou pelo menos a própria Terra, né, elas poderiam severamente mudar a situação na Terra. Lembro vocês que uma outra hipótese, como aconteceu aquela extinção em massa maior das todas, aquelas 250 milhões de anos, também tem hipótese que foi justamente que a Terra foi exposta assim numa beiradinha de um feixe gama de uma supernova. Tá? Então, esse também sim, pode afetar severamente a evolução, condições da vida na Terra. Né? Então, essa aula termina com um slide onde tem algumas possibilidades de estudar. E a gente se vê na próxima aula. Obrigado por assistir minha aula e por ter paciência com o meu jeitão. Bom? Então, até a próxima. Tchau.